Olá, pessoal. Sou Natália Cota, pós-graduada em Direito, e criei um método de revisão de artigos para provas da magistratura estadual. Hoje eu vou contar para vocês como eu criei um método de revisão de artigos e como ele pode te ajudar a revisar a lei para as provas de juiz. Eu não vim aqui contar um milagre. A gente sabe que não existe método assim, que é preciso sentar na cadeira e estudar de verdade. Mas é possível estudar de uma forma estratégica e inteligente. Isso vai te ajudar a revisar o que realmente cai na prova. O revisão de artigos nasceu com uma necessidade pessoal de ter um método de revisão eficaz, de ter realmente a certeza que eu revisaria o que era necessário para fazer uma boa prova. E mais de um método que eu não abandonaria por não conseguir cumprir e me perder no que era preciso revisar. Em verdade, bater a nota de corte na primeira fase sempre foi um desafio. Era necessário que eu aumentasse a minha pontuação acertando mais questões, mas eu me perguntava como? O que faltava era um método para entender o que a banca cobra. E com o intuito de melhorar essa nota, eu comecei a estudar as bancas organizadoras e a entender o que ela exige do candidato. A verdade é que ninguém sabe tudo e domina tudo, que com o tempo a gente esquece muita coisa e que eu precisava manter na minha mente o que era mais importante para acertar as questões no dia da prova. Não dava mais para esgotar o conteúdo e retornar no começo sem uma revisão sistemática da lei. Era preciso manter uma revisão neste tempo. Enquanto eu mantinha a linearidade dos meus estudos, eu revisaria a lei de uma forma eficaz. Nessa época, eu me perguntava o que estudar, o que é importante revisar nos últimos meses que antecedem a prova. Entendo que, em verdade, quem estuda para as provas da magistratura estuda para ser juiz e precisa dominar um vasto número de conteúdo nas mais variadas matérias. Contudo, também precisa ter estratégia para fazer uma prova, estratégia para entender a banca e saber qual o conteúdo que mais cai. Eu precisava de um método de revisão e me perdi em vários. Foi então que em 2016 eu comecei a estudar a banca e a entender quais eram esses temas mais exigidos e selecionei os artigos mais cobrados para acertar a questão. A partir da resolução de questões de 2009 até 2019, eu anotava os artigos e, ao colocá-los em ordem numérica, verifiquei que eles eram exigidos inúmeras vezes com uma resposta correta. Não era coincidência, é estratégia. Foi então que nasceu a tabela de artigos. Pela tabela, eu marcava aquele artigo no meu vadimeco. E isso possibilitou uma visualização macro do meu código. Pude perceber claramente que os artigos foram exigidos pela banca e aqueles que sistematicamente foram cobrados mais de 2 vezes. Os que repetiam muito, além de circular o artigo, eu fiz uma marcação em vermelho. Assim, nasceu o método de revisão, permitindo que você leia os artigos mais exigidos a médio prazo e os artigos grifados em vermelho a curto prazo. Considerando o número de códigos e de leis esparsas no nosso ordenamento jurídico, resolvi compilar todos esses artigos em um único documento. E aí surgiu o e-book. Verifiquei que para revisar aqueles artigos, eu não conseguiria passar todas as páginas do meu vadimeco e tudo ficaria simplificado se fosse no único arquivo. Os artigos mais importantes
então foram reunidos no e-book, em tabela e por extenso. E mais, cada artigo possui um breve apontamento de como ele foi exigido na prova e em quais certames ele já caiu, possibilitando assim que você compreenda a extensão de exigência daquele artigo. Veja, por exemplo, artigo 15 do Código Penal já caiu 2 vezes no TJRJ a partir de casos hipotéticos, sendo em 2014 exigiu-se o Instituto da Desistência Voluntária e em 2015 o Instituto do Arrependimento Eficaz. Assim, quando você ler o artigo no e-book ou em qualquer lugar, você saberá que aquele tribunal exige o conhecimento a partir de um caso concreto, que além da letra da lei, é preciso compreender o conteúdo dos institutos para identificá-los no exemplo dado pela questão. O método foi criado, mas na rotina de trabalhar, estudar, às vezes só dava mesmo para estudar, e o meu tempo não permitia uma revisão. Assoberbada por uma rotina exaustiva, eu vi a solução de colocar os artigos em áudio. Eu precisava otimizar o método e ouvir aqueles artigos mais importantes. Vi que era possível revisar os meus deslocamentos para o trabalho, para a pós-graduação, em dias que eu estava muito cansada, em viagens e até mesmo na academia. Era uma nova forma de memorizar e aprender o conteúdo da lei através de áudio. Daí criei as playlists organizadas e sistematizadas por blocos e por matérias exigidas nos concursos de juiz. No final de 2018, finalizei o e-book e os áudios. Após estes 3 anos de dedicação, eu testei a eficácia do método nas provas da magistratura que estavam por vir. Iniciou no TJ São Paulo 2018, seguido de Bahia, Paraná, Santa Catarina e Acre. E o resultado confirmou o que eu pretendia: revisar de forma eficaz e acertar mais questões na prova objetiva. Gravarei outro vídeo explicando a eficácia em cada certame, principalmente os da banca CESP e VUNESP. No próximo vídeo, irei explicar sobre cada ferramenta do revisão, o e-book e os áudios, mostrando passo a passo para revisar a letra da lei. Qualquer dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários, inscreva-se no canal e fique atualizado sobre as novidades e conteúdos do Revisão de Artigos. Se gostou, compartilhe com seus amigos esse método de revisão. Eles vão gostar e não irão ficar desesperados antes da prova. Ative o sininho e até o próximo vídeo.